Você sabe como é feita a avaliação 360? E aí, galera da educação, tudo bem? Desde lá de cima, desde o processo, quando ela tem primeiro 9 quadrantes, que é feito pela gestão, até chegar na gente, que são 4 quadrantes, até a devolutiva, pois eu vou explicar tudinho para vocês para não serem pegos de surpresa. E o mais importante, se vocês tiverem um resultado negativo, vocês poderem entrar com um processo para rever essa avaliação, porque a avaliação 360 ela tem que ter evidências e constatações. Então, para cada nota, para cada comentário feito, tem que ter as evidências e as constatações. Então, vamos começar. Lá na avaliação 360, lá no início, depois que chega a avaliação, né, ela há um cruzamento entre a avaliação de competência e a avaliação de resultados. O que seria isso? A avaliação de competência é a perspectiva do comportamento esperado do gestor para você. O que ele espera de você. E a avaliação de resultados é o resultado que é esperado, se foi realmente feito aqueles resultados. O que é avaliado? É avaliado o programa de ação e o guia de aprendizagem. Por isso, o guia de aprendizagem ele precisa ser feito. Eu, inclusive, muitos professores, né, falam, mas por que eu tenho que fazer o plano de aula e também o guia de aprendizagem? É para isso, porque ele é mais resumido. Então, vamos lá. O programa de ação ele é o principal instrumento da avaliação do profissional. E essa avaliação ela é feita por um comitê de avaliação, que analisam o seu programa de ação, quais foram as ações planejadas e a realização delas, e quais foram os resultados obtidos. Um dos resultados obtidos é se o aluno aprendeu. No caso, o comitê dos professores ele é feito pelos PCAs de área, todos eles, e o PCG. Então, pega-se o percentual de cumprimento do programa de ação, ou seja, o número de ações realizadas, e é dividido pelo número de ações previstas, eles fazem essa divisão, e aí é atribuída uma pontuação, que corresponde 3, 1 a 4, é alta, 2, 1 a 3, ela é média, e 1 a 2, ela é baixa. E também tem a assiduidade do profissional, né? Que de acordo com as ausências pode ser reduzida até 2 pontos, mas isso a gente fala no outro vídeo. Voltando aos 9 quadrantes. Os 9 quadrantes é onde é localizado o potencial e a performance do educador. No caso dos programas de ensino integral, são eles que vão dizer se o profissional ele tem condições de ocupar as funções de gestão. Então, os quadrantes eles são formados pelo cruzamento das avaliações de competências, que é o eixo vertical, e as avaliações de resultado, que seria o eixo horizontal. E cada eixo tem 3 faixas de pontuação. Entre 1 e 2, entre 2, 1 e 3 e entre 3, 1 e 4. Se ele estiver no quadrante 1, quer dizer que o profissional apresenta baixos resultados e não tem as competências esperadas. No quadrante 2, o profissional apresenta baixos resultados, mas tem a competência esperada. O quadrante 3, o profissional entrega baixos resultados, mas tem um potencial. O quadrante 4, o profissional apresenta resultados parciais, mas tem dificuldade nas competências. O quadrante 5, o profissional apresenta resultados esperados e competência esperada. O quadrante 6, o profissional apresenta resultados parciais, mas tem as competências esperadas. Os quadrantes 7, ele requer análise. Apesar de apresentar ótimos resultados, não apresenta as competências necessárias. O quadrante 8, o profissional apresenta ótimos resultados e tem as competências esperadas. E lá no quadrante 9, ele apresenta ótimos resultados e também as competências esperadas e de forma consistente. Esse é somente o primeiro direcionador das ações. Se a unidade escolar, se ela quiser reunir os professores para uma avaliação conjunta e definir ações coletivas, pode. E isso, a meu ver, deve ser feito, porque se nós estamos numa gestão democrática, os profissionais todos, os professores, no caso, devem ser reunidos para fazer uma avaliação melhor do profissional em questão. E quais são os principais objetivos da avaliação 360? É identificar os melhores que têm melhor desempenho e também indicar
aqueles que precisam de ajuda. Ou seja, em forma nenhuma ela deve ser feita de forma punitiva. A primeira coisa, lá nos comentários, quando você faz a avaliação 360, não aparece o nome de quem é que avaliou, quem é que fez o comentário. Mas todos os comentários devem ter evidências e constatações. O que é o desempenho do profissional? O desempenho, ele é a meta que é esperada. E precisa estar bem definida essas metas. O que se espera do profissional? O que você espera do professor? E tem que ser individual. Eu espero que o professor de matemática melhore na avaliação dos alunos, melhore no conhecimento, que ele tenha mais habilidade, que os alunos tenham mais habilidade e competência, que eles alcancem as habilidades previstas lá no currículo. É isso que se espera. E o que vai ser evidenciado? Através das avaliações em processo, através das atividades que eles fizerem, as notas, é através disso que vai estar evidenciado se o professor é um bom professor ou não. E a meta, ela tem que ser algo que tem que ser mensurável. Então, se meus alunos aprenderam, tem que estar lá constando que eles aprenderam. Lá na avaliação em processo, que eles conseguiram alcançar aquela meta. A meta, ela também tem que ser atingível. O que eu espero, o que eu estou esperando, tem que ser algo que ele tem que ser possível realizar. Então, eu não espero do meu aluno uma nota 10. Eu espero que ele consiga pelo menos um 5, um 6. Ou seja, que ele consiga aprender aquela habilidade básica, essencial. É isso que eu espero dele. A meta, ela tem que ser relevante. Então, se eu tô pedindo para o meu profissional, o que eu espero do meu profissional? Que os alunos dele aprendam. E para isso eu preciso dar um tempo para que ele alcance essa meta. Que os alunos tenham as habilidades essenciais. E para isso ele precisa de um tempo para ensinar, para desenvolver nos alunos essas habilidades. As metas, ela tem que ser definida lá no começo do ano. E devem ser discutidas, alinhadas, validadas e registradas. Elas precisam ser claras. Então, o gestor, ele tem que virar para a gente e falar, olha, eu quero isso de você. Você me entendeu? Tá entendendo o que eu quero de você? Então, é essa a sua meta. Qual é o prazo? 6 meses, você tem que atingir essa meta. Durante o resto do ano, você tem que atingir essa meta, mas isso tem que estar clara. Desde o começo do ano, o que se espera do professor. E isso é o gestor que tem que fazer. As evidências, elas têm que ser todas registradas. Lembra que eu falei que todos os comentários têm que ter evidências e constatações? O que são as evidências? Aquilo que se esperava, que é tudo registrado. E o que são as constatações? A presença do gestor, o que ele viu, o que ele presenciou, o que ele observou. E nunca pode ser embasado em opiniões ou pontos de vista ou preferências, jamais. Tem que ser tudo muito bem embasado, muito bem evidenciado e muito bem constatado. A avaliação 360, esse é uma boa observação. Ela nunca ela pode ser uma surpresa para o professor no final do ano. Então, chega lá no final do ano, o professor que tomar uma avaliação negativa, ele não pode ter uma surpresa, porque no decorrer de todo o ano, ele precisa ter tido alinhamentos e conversas a respeito do comportamento. A função do PCA e do PCG é estar observando e constatando, registrando. Olha, você precisa melhorar. Olha, isso aqui precisa fazer. Olha, tudo tem que ser registrado. Não pode chegar lá no final do ano e avaliar a pessoa mal. E simplesmente a pessoa ter uma surpresa. Não pode. Ela tem que já estar mais ou menos com uma prévia de que ela vai ser mal avaliada porque ela não atingiu as metas que estavam ali. Ela não está agindo de acordo com o programa de ação dela. Não está sendo registrado devidamente. Tudo tem que ser explicado no decorrer do ano. E aí vai ter uma somatória de avaliações de processo. Então, a 360 ela é uma somatória de tudo o que aconteceu no decorrer do ano todo para aquele professor. Por isso, não é uma surpresa para o professor se ele for mal avaliado, porque ele já estava esperando aquilo. Porque ele sabe, ele já foi avisado que ele não estava indo de acordo com o programa. Aí nós temos, depois cai nos 4 quadrantes, que aí nós temos no eixo vertical as atitudes e comportamento e no eixo horizontal se os alunos aprenderam, porque é essa a função da escola.
E é essa a função do professor, a principal função. E aí eu vou explicar como que é feito esses 4 quadrantes lá no final. Primeiro a gente viu os 9 quadrantes, que é dado lá em cima pela gestão. Depois elas vão avaliar 4 quadrantes, que é o que vai ser a nossa nota, é o que vai chegar para nós. Ele vê os comportamentos e atitudes, que aí entra os quadrados de cada um. Que eu vou explicar como é que funciona esses quadrados de cada um, que todo professor que tem que cumprir. Eu vou falar especificamente do professor. Quais são os quadrados que a gente tem que ser avaliada? Qual é o nosso quadrado? O que nos cabe? Primeiro, gestão de sala de aula, que é o professor ensinar e praticar os 4 pilares da educação, utilizando a pedagogia da presença e a educação interdimensional. Essa é um dos primeiros pontos lá do nosso quadrado. Esse é o quadrado do professor. O que vai ser avaliado para pegar esses 4 quadrantes lá? O segundo, cumprir o currículo de acordo com o guia de aprendizagem, o plano de nivelamento, o plano de orientação de estudos e o plano de eletivas, ou seja, tudo tem que estar alinhado. Próxima parte. Os alunos aprenderam de acordo com o plano de aula, de acordo com o que estava previsto lá no plano de aula? Eles conseguiram alcançar habilidades essenciais? O próximo, fazer interações. O que é fazer interações? São as aulas regulares, junto com as aulas de nivelamento, junto com a orientação de estudos e junto com as eletivas. O próximo, interações entre a excelência acadêmica, que eu já falei sobre isso no vídeo anterior, a excelência acadêmica da sua disciplina com o professor do projeto de vida e o tutor do aluno. O tutor, o que é o tutor? Ele é o responsável por fazer do aluno ficar comprometido em estudar e também ele ter sonhos para alcançar seu projeto de vida. Essa é a função do tutor dentro do programa de ensino integral. O próximo é a gestão de sala de aula. Se ele está desenvolvendo o protagonismo do aluno, a autonomia, competência, solidariedade, de acordo com os 4 pilares que eu também falei num vídeo anterior sobre os 4 pilares. Pedagogia da presença e educação interdimensional, que essa é a missão. Então é isso. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem e vocês precisarem, deixem nos comentários, que aí eu faço um próximo vídeo explicando melhor, porque a 360 é uma avaliação que chega no final do ano, ela é muito tensa e ela precisa ser muito bem explicada, coisa que, principalmente escola nova, eles nem entendem direito, porque é muito complicado mesmo. Então, pessoal, bobeou, a gente pay!